3, 2, 1, vai! Gamamou! Love, 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 Jojo! Gamamou! Love, 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 Jojo. Meu Deus, que coisa ruim. Que sentimento de velhice, hein? Quando você acorda com essa música na cabeça, você sabe o quão velho você está, tá? Porque isso aí era hit na minha época. A juventude, os jovens que estão aí, não vão lembrar. Mas aqui, ó, tá no baile. Era isso que a gente gostava. Era isso que fazia o mundo girar. Arte popular, um beijo, tá? Pra galera da minha idade que soube viver a vida nos bailes de São Miguel Paulista. Ó, coisas que me irritam, tá? E eu vou trazer já para abrir o gelada com uma delas. Esse tipo de garrafa aqui. Essa garrafa é aquela mini da Coroninha que os caras lançaram. A Coronita. 210 ml, né? Mililitros. E aí você compra um fardinho dessas, ou vários fardinhos, tal, vai fazer um churrasco, parece que você bebeu mais do que realmente você bebeu. E aí você fica preocupado. Quer dizer, eu, pelo menos, fico preocupado. Tá? E é um acúmulo de garrafas. Ou seja, eu sou contra. Hoje eu sou a favor, mas vou abrir uma exceção por vocês, tá? Só por vocês. Vamos. Aí, ó. É isso que eu tô falando, ó. Copinho pequeno. E aí? Acabou já. É uma vergonha, ó. Primeiramente, pedir desculpa pra galera que tava contando com gelada conquistada ontem. Não deu pra gravar porque, enfim, eu tava cansado e tava com sede. Então vocês me entendem, né? Não deu pra gravar, mas hoje a gente complementa aqui respondendo a caixinha de perguntas do Instagram, porque eu abri lá na quinta-feira, toda quinta-feira, aliás, no meu Insta. Quem não me segue lá, por favor, e me segue aqui. Vamos fazer esse crossover. Ó, vamos fazer isso. Então, perdão, mas antes tarde do que nunca, né? Segundamente, tô com o bonezinho aqui do patrocinador master desse programa, do YouTube, do Instagram. Galera da KTO, mandar um abraço para todo mundo. Tenho dado dicas, inclusive amanhã tem a dica da final da Eurocopa lá no meu Instagram e também deixo o meu link exclusivo da KTO para vocês se divertirem, tá? Quem gosta de fazer uma fezinha, quem não gosta, não seja impactado, influenciado, fique assim mesmo. Agora, quem gosta de brincar um pouquinho e quem tem com responsabilidade, KTO na cabeça. Então vamos lá, sem perder muito tempo, porque hoje vocês me bombardearam de perguntinhas aqui. Eu já separei no meu segundo device, meu outro dispositivo, e a gente vai começar respondendo, tá? World Football 24 horas. Acabamos de gravar o Gelada com... O Gelada não, perdão. O Vamos Falar de Corinthians, mas tem muita gente que me mandou coisas aqui sobre o Corinthians, pelo momento que o Corinthians vive, pelas novidades, pelas boas novidades e pelas novidades ruins. Então eu vou dar uma moral aqui pro World Football 24, que mandou: o que espera do Ramon Dias no Corinthians? Falei um pouco mais aprofundado lá no outro vídeo. Entretanto, para a gente resumir aqui, o Corinthians está contratando o Ramon Dias para se livrar do rebaixamento. É o que tem para hoje. Não seria o meu técnico ideal. Por exemplo, o Carlos Carvalhal, que está dando sopa, português, seria o meu treinador, tá? Só que eu acho que você contratar um cara que vai querer implementar uma ideia de jogo muito específica e precisa de tempo e trabalho para isso, agora é errado. Você precisa contratar um cara que esteja acostumado com o cenário do futebol brasileiro e, mais do que isso, contratar um cara que já fez um trabalho de recuperação para tentar livrar o clube da Série B, coisa que o Ramon Dias fez no Vasco. Então eu gosto da contratação, acho que o Ramon é um técnico muito experiente, é um cara que motiva muito, é muito apaixonado com os seus jogadores. O Corinthians precisa ter mais confiança em tudo que faz dentro de campo. Obviamente que o Corinthians precisa de reforços.
O André Ramalho está chegando aí, outros jogadores também chegando. E vai ser importante virar a página com um cara que sabe o que está fazendo. O Ramon é um cara que gosta de jogar um jogo mais ofensivo e o Corinthians precisa de mais repertório ofensivo, porque o Corinthians hoje é uma equipe muito previsível, mas eu acho que a primeira missão do Ramon Dias vai ser acertar o sistema defensivo. O Corinthians precisa parar de tomar gol bobo, né? Acho que o André Ramalho chegando vai ser muito importante para isso, porque o ideal seria trazer 2 zagueiros, mas ele pode potencializar, por exemplo, o Félix Torres e outros jogadores. Então eu acho que o Corinthians precisa desse tipo de treinador agora. Eu gostei da contratação e dá tempo para o Ramon. Não dá para daqui 6, 7 jogos mandar embora novamente, porque aí, meu amigo, é a receita do bolo para cair, né? Ficar trocando de treinador durante o campeonato. Vamos aguardar. Gabriel Góes 07. Sobre técnicos estrangeiros na seleção brasileira. Sérgio Conceição e Rubem Amorim seriam boas opções? Não. E eu vou explicar por quê. Não é que eu não goste dos dois, mas eu acho que são técnicos que estão hoje vivendo em pleno. O Sérgio, no próximo clube que ele assumir, né? O Rubem no Sporting, vivendo em pleno o clube. E é muito diferente você treinar um clube e treinar uma seleção. Eu acho que tinha que ser alguém mais velho, como se faz aqui no futebol europeu. Há exceções, obviamente, mas alguém mais velho, mais cascudo, com mais nome, como, por exemplo, o próprio Jorge Jesus, que eu acho que poderia dar certo, passou pelo Brasil e fez o sucesso que fez, ou o próprio José Mourinho. Se você quer pegar um técnico estrangeiro que conhece mais a realidade do futebol brasileiro, para mim seria o primeiro nome Abel Ferreira, tá? Mas a gente sabe muito bem porque a CBF não vai levar o Abel, né? Ou mesmo outros treinadores que tenham grande personalidade, porque tem coisas que você não pode bater de frente dentro da instituição, né? Enfim, mas eu iria mais para esses caminhos, até porque o Sérgio Conceição ainda tem muita lenha para queimar em clube, e o próprio Rubem Amorim, cara, vai ficar mais um aninho no Sporting e agora não tem porquê. World Football 24 mandou outra aqui. Se o Bellingham ganhar a Euro e for protagonista da final, fica difícil pro Vini na bola de ouro? Fica mais acirrado. E algumas coisas podem contar pro Bellingham. Isso não é o que eu gostaria que acontecesse ou o que eu votaria se eu fosse votar. Porque para mim o que o Vini fez na reta final da Champions, e a Champions sendo o grande balizador da temporada, mesmo tendo Euro e mesmo tendo Copa América, eu votaria no Vini para ser bola de ouro nessa temporada, tá? As partidas, especialmente de semifinal e de final da Liga dos Campeões, gabaritam o Vini para isso. Tá? Eu acho que ele foi o grande protagonista desse roteiro vitorioso da temporada no Real Madrid. E o Bellingham fez uma primeira metade de temporada absurda, mas caiu bastante na reta final, especialmente na Champions. Dentro da Euro, o Bellingham faz o gol de bicicleta contra a Eslováquia, mas não joga bem praticamente nenhuma partida. Não é o Bellingham bola de ouro. Se ele brilhar na final, complica ainda mais pro Vini, porque vai criar uma história da Inglaterra, primeira vez campeã do torneio, o Bellingham ganhou tudo com o Real Madrid, agora tem a bicicleta, foi protagonista na final, enfim, mesmo que não tenha assim o status de protagonista na decisão, vai se criar essa história. A briga vai ficar mais acirrada. E o Vinícius ter perdido a Copa América do jeito que perdeu, ficando fora do jogo contra o Uruguai, feito apenas um bom jogo, né? Um bom jogo na fase de grupos, vai ser usado de argumento, o que não deveria, porque se ele ganha a Copa América não entra de argumento no nível da Eurocopa, mas vai ser usado de argumento para falar, mas é só a Copa América do Vinícius e o Bellingham aqui campeão. Quem vota mais pro europeu do que pro Vinícius. Então, vamos ficar de olho.
mas é uma possibilidade real. A coisa se acirrar e o Bellingham, inclusive, se ganhar, passar o Vini nesse favoritismo. Sequenciazinha aqui pra gente, ó. O Rafa Sachani mandou qual a cerveja mais popular de Portugal, tipo a Brahma daqui. Cara, eu acho que a Sagres deve ter uma cota de mercado maior. É, tem a rivalidade, né? No norte se bebe mais Superboc, de Lisboa para baixo, mais Sagres. Isso tem mudado um pouco em algumas regiões e tal, mas eu acho que a Sagres ainda é a principal. Uma briga boa entre Sagres e Superboc. O Wanderson, lá de Dortmund, mandou aqui uma mensagem. O que esperar dessa nova Champions? Pro Dortmund, antes de falar da Champions em si, é uma temporada de muita mudança, né? Mudou o treinador, muitos jogadores saíram, novos chegaram. Enfim, eu acho que o Borussia não vai conseguir repetir a mesma façanha de chegar numa final da Liga dos Campeões ou longe na Liga dos Campeões nessa temporada. Agora, o que eu espero da Champions? Mais diversão, mais jogos grandes desde o início, né? Para quem não sabe, vai ser a fase Liga, né? Não vai ter mais a fase de grupos. Teremos lá os times se enfrentando, são 8 partidas, 4 em casa, 4 fora. Então, nessa fase, a gente já vai ter duelos de grande contra grande, né? Porque vão jogar com clubes do pote 1, os clubes grandes também. Então, a gente espera uma Champions mais divertida e com mais jogos decisivos, já que o mata-mata também vai ser ampliado. Na classificação, teremos uns playoffs antes das oitavas de final. Fortes emoções teremos pela frente. Pedro Sturba, sempre você complicando a minha vida, né? Pavilovic pode jogar junto com o Palinha? Pode, e é uma opção muito plausível. Eu quero ver o Kimmich, onde é que ele vai jogar nessa temporada. Se ele ficar, eu acho que fica, mas se vai ser lateral direito ou se vai ser meio. Se ele for meia, meia que eu digo segundo volante, o Pavilovic deve perder espaço, pelo menos no primeiro momento do time. Mas a ideia é o Pavilovic jogar de 8 e o Palinha jogar de 5. Kimmich jogar de 8, o Palinha de 5. Eu acho que o Palinha vai ser um cara intocável no meio-campo pela proteção e segurança que ele vai dar à defesa do Bayern. E aí o número 8 a gente vai ter que ver. Mas eu gosto muito do Pavilovic. Vamos ver se a lesão não atrapalha ele, especialmente nesse começo com o trabalho do Company. O Jefferson Portelatti mandou trio do meio-campo do Bayern com Xavi Simons, Palinha e Pavilovic. Parece excelente. Parece mesmo, né? Porque aí você joga o Musiala para a ponta esquerda, o ponta direita pode ser o Olise, pode ser o Coman, pode ser o Gnabry, pode ser o Sané. Vamos ver quem vai ficar, porque eu ainda acho que alguns desses que eu citei vão ser negociados, ou um pelo menos. E aí com o Harry Kane mais à frente, ó. O Company não vai poder reclamar, hein? Luiz Pinto 2 mandou aqui. Vitor Bruno, novo treinador do Porto, para quem não sabe, quer apostar no David Carmo, que é zagueiro, né, que chegou do Braga por 20 milhões de euros, mais ou menos isso. Não se deu bem, brigou com o Sérgio Conceição, foi emprestado por Olympiacos e voltou. Qual achas que é a decisão mais acertada? Mandou aqui o Luiz. Cara, o Porto precisa de zagueiro, né? Eu acho que o David Carmo, pelo valor e talvez pelo nível de exigência do Sérgio Conceição, entrou com uma pressão muito grande dentro do clube. Quem quer jogar no Porto tem que encarar esse tipo de pressão. Mas os jogadores evoluem. Os jogadores com a maturidade podem, enfim, voltar a jogar bem. Eu acho que é uma aposta muito pessoal do Vitor Bruno. Eu apostaria também se eu sentisse confiança. O Vitor já trabalhou com ele porque era o auxiliar do Sérgio Conceição, então há ali uma conexão. O Porto não tem dinheiro para ficar indo no mercado repor. O Porto precisa reabilitar alguns ativos inclusive que foram de grande investimento. Então é o caso do David Carmo. Então eu acho que nesse primeiro momento, se o cara sente firmeza no jogador, eu apostaria também. Né? O Pep saiu, o Porto está precisando utilizar as ferramentas que tem
para fazer um time competitivo. Porque não adianta pensar que o Porto vai sair no mercado gastando isso, gastando aquilo, porque vai ser uma temporada muito difícil, uma temporada de muita transição, especialmente pela questão financeira que o clube se encontra hoje. O Luiz mandou mais uma série de perguntas aqui, vou dar uma moral. Chico Conceição com propostas que cobrem a cláusula. Qual seria a melhor decisão para ele? Obviamente que depende muito do time que está atrás. Porém, o Chico bateu no Ajax e voltou. Ele tem uma identificação muito grande com o Porto e eu, se fosse ele, faria mais uma temporada pelo Porto para consolidar, né? Porque é um jogador que voltou, ficou na reserva, foi ganhando posição e me parece que nesse momento que ele foi à seleção portuguesa, enfim, que ele está conseguindo um grande espaço, se ele der um pulo muito maior que a perna, um salto muito maior do que as próprias pernas, e não é difícil pelo tamanho do Chico, pode ser que o cara fique na reserva em outro lugar e não consiga desempenhar um bom futebol, não consiga ter o espaço como ele vai ter no Porto. Então eu acho que tem que se pensar muito bem, né? Porque às vezes, mesmo pela questão financeira, não é o melhor para a gestão de carreira. E ele manda mais uma aqui. Caso a Inglaterra vença a Euro, achas que o Southgate fica? E qual seria a decisão mais acertada? Todo mundo sabe que eu não sou fã do trabalho do Southgate. Eu acho que a geração é muito boa para apresentar o pouco futebol que apresenta. Se ganhar a Euro, o resultado vai calar a boca de muita gente, inclusive a minha, né? Porque no final das contas, o que interessa é o troféu lá na prateleira. Ninguém vai lembrar daqui 10 anos, 15 anos, como é que a Inglaterra estava jogando. Assim como, por exemplo, em 2016, Portugal fez jogos ruins e foi campeão. E o título foi muito importante para a seleção. Então, assim, título é título, meu irmão. Jogando bem, jogando mal. O ponto é que eu acho que, mesmo sem o título, acho que a federação vai querer bancá-lo para continuar até 2026. Porque a federação é teimosa e vê no Southgate um bom trabalho, coisa que eu não consigo ver. Eu mudaria, já pensando em Guardiola, talvez depois de 2026, né? Porque eu não sei se ele vai querer pegar o bonde andando. Mas não vejo como loucura o Guardiola querer treinar uma seleção nesse momento da carreira dele. Lucas DD mandou o seguinte: qual o estilo de jogo você mais aprecia? Reativo, defensivo, construção lenta, pressão alta. São alguns estilos que podem, inclusive, caminhar juntos, né? Cara, assim, eu vou dizer para vocês que eu sou muito de um estilo reativo. Óbvio que hoje a pressão alta, quando ela é bem feita, ela é fundamental, mas um contra-ataque, uma transição, para mim, tem a sua beleza, o seu valor. Eu não sou muito guardiolista, né? Eu não gosto do time ficar fazendo aquele girando a bola, tocando muito, tendo a posse e de repente vai lá e espeta o adversário. Eu acho que tem seu valor, quem sou eu para falar que não, mas gosto é gosto, né? Então, para mim, um time do Klopp, o Liverpool de 2019, era mais prazeroso de assistir. O Real Madrid do Mourinho, que bateu o recorde de gols na La Liga, né? Com Cristiano, Di Maria, enfim, no prime daquele time fortíssimo em transição ofensiva, eu gostava mais. Então, vai por aí a minha linha de pensamento. Vitor Luiz, não, 8 Luiz. Quando sai o vídeo sobre os métodos do Flick, torcedor do Barcelona, aqui o Beckler fez um vídeo sobre o Hans Flick recentemente que é muito bom, mas eu posso fazer sim. Deixa a temporada começar que a gente troca uma ideia sobre isso, tá? O Knetcher mandou o quanto o Bayern ganha com a chegada de reforços e perde com a saída de alguns jogadores. Abraços da Irlanda. Tchim, Knetcher, bom sábado aí pra você e pra Digníssima. Eu acho que o Bayern foi muito bem nesse momento de Eurocopa no mercado, né? Tá indo buscar alguns jogadores para posições específicas que me agrada. Eu não teria liberado ou cogitado liberar o De Ligt. Entendo a questão de salário ser alto, os caras tentarem enxugar um pouco a folha e tal, mas é o melhor zagueiro do Bayern, ou foi assim na última temporada. Gostei da contratação do Ito.
Adorei a contratação do Palhinha. E o Olise é uma aposta que eu quero ver em relação parte física, né? Um cara que se lesiona muito, se ele vai conseguir manter, mas é muito bom jogador. Acho que o Bayern tá indo bem, tá? Acho que o Bayern tá indo bem e não parou ainda. Mas eu não, das saídas, assim, acho que o De Ligt é o cara que eu não abriria mão. J.R. Brito mandou algumas. André Ramalho é uma boa contratação para o Corinthians? Muito boa contratação, cara. O André não fez uma grande temporada com o PSV Eindhoven, na sua última temporada, mas ele é muito ídolo lá. O André é um zagueiro muito forte na construção. É um cara que tem altura na bola defensiva e na bola ofensiva. É um cara que tem experiência de jogos em Liga dos Campeões, né? É um jogador que vai dar mais qualidade à defesa do Corinthians e mais segurança. É uma ótima. A gente critica muito a gestão do Augusto Melo e tem que criticar mesmo, porque tem muita coisa ruim. E Balotelli é uma delas, talvez uma das piores. Mas essa contratação é muito boa mesmo. Acho que o Corinthians acerta o tiro, precisava, e eu iria atrás ainda de mais um zagueiro, tá? Ele manda aqui, o que achou que o Yuri, que achou do que o Yuri fez com a Isa? Então, eu tô muito longe do Brasil, cara. A Isa eu conhecia, o Yuri não. Que eu tô comentando isso, porra? Pelo amor de Deus. Me deixa fora disso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Já tem um monte de problema. Eu torço pro Corinthians, vou ficar caçando mais problema na minha vida. Uma sequência aqui, o Luiz Paiva mandou muitas perguntas. Obrigado, Luiz. Dibu Martinez tem espaço em um grande clube ou é goleiro de seleção? Acho que tem, gostaria de vê-lo em outro lugar, mas isso não qualifica ou condiciona ele de continuar a ser o goleiro da seleção argentina e um dos melhores do mundo, especialmente em competições internacionais. Mas eu gostaria de ver o Dibu em outros lugares, tá? Até porque ele é um personagem, né? Quero ver ele na Champions. É... E ele mandou várias. Breno Bidon encaixaria em quais clubes europeus? Eu acho que ele precisa dar o salto mais tarde na carreira. Eu acho que ele precisa continuar um pouco no Brasil, porque tem jogador que se queima saindo tão cedo, mas ele tem bola para jogar em bons clubes. Primeiro, talvez um mercado não das top 3, né, da liga, por exemplo, Portugal seria uma boa porta de entrada, e depois dar o salto. Ele manda também Xavi Simons no Bayern, chega para ser titular? Acho que sim. Acho que a contratação é pensando em titularidade. Até porque o Bayern precisa de um meia mais criativo com as características dele. Eu gosto também da ideia do Dani Olmo, né? Mas o Xavi Simons me agrada e muito. Henrique Tepex mandou. Fala, Turite. Manda um abraço. Um abraço. Acha que o Nico Williams seria uma boa para o Bayern? Seria, se o Bayern tivesse num processo de reformulação dos seus pontas, né? Por exemplo, se o Gnabry saísse e o Sané saísse. Daí você poderia contratar o Nico para ficar de um lado, o Olise do outro, o Musiala mais centralizado. Ou o Musiala na esquerda e o Nico como opção. Mas, enfim, é muito dinheiro para ser só opção. Acho que ele está mais interessado em ir para o Barcelona e a contratação do Olise também limita um pouquinho isso. Tá? Mais gente mandou coisa aqui. O J.R. Brito acha que o Fluminense cai? Eu acho que vai ter uma missão tão dura quanto a do Corinthians. Mas ainda tem muita rodada pela frente, né? Precisa começar a performar. Mas, pô, coitado do Fred. Coitado de mim, do Fred e da Tati nesse momento, né? Estamos numa fase. Que fase! Matheus Souto, Quesada, acha que esse ano o Marcos Leonardo tem mais oportunidade? Você é bravo? Sim, acho que sim. Eu gostei muito do primeiro momento do Marcos Leonardo no Benfica, porque ele não se queixou, não reclamou de estar no banco, trabalhou duro, entrou, fez gol, pouca mídia, focado no que precisa fazer. E agora ele vai ter oportunidades. Eu acho que essa temporada ele vai ter muito mais minutos e já está totalmente ambientado ao futebol português. Então,
de repente é a temporada do Marcos Leonardo. Ih, rapaz. Darlisson Oliveira, sempre com a gente também. Quesada, acho que com o Mourinho na seleção iria ter uma estratégia de jogo, coisa que não tem mais. Gosto da ideia do Mourinho, já falei sobre isso aqui. A Cris desejando saúde para o filhão. Obrigado. Obrigado. Tá próximo, tá chegando, Cris. Obrigado. O Helps 11. O que esperar dos times alemães nessa nova Champions League? Eu tô com uma expectativa muito alta em cima do Bayer Leverkusen. Eu acho que o Bayern vai entrar para ser extremamente competitivo, como sempre é. Acho que o time está se gabaritando para isso em termos de reforços. Acho que o Borussia vai sofrer um pouquinho nessa transição. O Stuttgart, perdendo muitos jogadores, né? O Ito, o Anton, enfim. Acho que o Stuttgart vai sofrer. E o Leipzig, depende do que acontecer no mercado, mas estou com mais expectativas no Bayern e no Bayer Leverkusen, para falar bem a verdade. Inclusive, vai ser uma guerra dentro da Bundesliga esse ano, hein? Eita! Vai ser bom, vai ser bom. E o Francisco Macedo manda, Wesley no Porto, será? Então, cara, eu vou ser sincero. É um pouco de informação e um pouco de opinião. Eu acho que o Porto não tem bala para contratar o Wesley. Simples assim. O Porto, se oferecer, vai ser um valor muito abaixo do que o Corinthians quer. Teria que envolver negociações de jogadores no meio. E honestamente, eu acho que o Corinthians, pelo que a gente vê no mercado, vai tentar vender o Wesley por mais grana. É óbvio que depende muito das performances, mas tem muita gente de olho no Wesley, né? O Bayer Leverkusen, o próprio Borussia Dortmund. Acho que o mercado está muito amplo e o Porto, infelizmente, nesse momento, não tem grana para contratar. Inclusive, não está na Champions League, o que é o desejo do Wesley jogar, né? Chegar para jogar. Então, eu acho que vai ser difícil para o Porto. Técio SP mandou aqui. Cevada, entre Marcelito e Fred, quem você levaria para a cama? Onde é que nós vamos parar com isso aqui, cara, com esse programa? E por quê? Sou fã. Pô, tô vendo. Primeira coisa, Tess, você tem que respeitar isso aqui, que esse programa aqui é da família brasileira, tá? Esse tipo de pergunta não cabe nesse horário. Não sei também qual é o horário que você está assistindo, mas enfim. Já ouviu falar de Trizal? Miguel Teixeira, 1994, mandou: o que tem a dizer sobre o novo lateral esquerdo alemão do Benfica? Abraço. Best, né? Eu vi alguns jogos com o Heidenheim. Achei um jogador interessante. É novo, né? 25 anos. É um jogador muito ofensivo. Bate bem na bola. Bate falta, inclusive. É raçudo. Valente dentro de campo. Só que eu acho que defensivamente que é o problema. Vamos ver, porque jogar no Heidenheim é uma coisa, jogar no Benfica é outra. Mas eu gosto. Uma solução interessante. Interessante. O Vini Araújo mandou: qual o seu momento preferido do dia? O meu momento preferido é quando eu vou buscar minha filhota na escola e depois a gente brinca um pouquinho antes de eu gravar ou entrar ao vivo ou antes de jantar e tal. É o meu momento preferido. Quem mais aqui? Mário Cardinale, a letra B de Balotelli é série B? Vai pro inferno, rapá. Vira essa boca pra lá. Fernandes B. Olha, outro B. Em clube globalizado, onde existem várias nacionalidades diferentes, qual idioma os caras usam? A pergunta é boa, depende, né, meu? Depende muito, muito. Geralmente o inglês, mas se for um clube francês, geralmente os caras falam francês. É difícil, cara. Depende muito também do treinador, né? Porque o treinador é que vai ter que passar as instruções e tal. E depende do núcleo também entre os jogadores. Por exemplo, brasileiros e espanhóis costumam se dar melhor, alemães e ingleses
tem, tem muita nuance aí que não dá pra gente cravar. Aí o cara manda, Andrade Marcos mandou aqui. E o Flusão do nosso amigo Beckler, hein? Será que escapa? O Flusão do Beckler eu não sei, porque o Beckler torce para outro time. É o Flusão do Fred, pô. Ai, vocês, viu? Ó, minha segunda já acabou e parece que eu bebi mais do que eu bebi. Então eu vou embora. Vou embora, porque deu minha hora. Bom sábado para vocês e amanhã tem vídeo pós-Eurocopa. A grande decisão. Quem vence? Espanha, Alemanha. Mas na verdade é a Inglaterra. Tá vendo? Já deu barato. Tchau.